Depois de um ano que tinha tudo para ser desastroso, zona de rebaixamento, o time não ganhava, os ídolos foram embora, abandonaram o barco, foram expulsos, não sei. Só sei que o improvável aconteceu. Carpini assume o Vitória e o Vitória, em uma arrancada surreal, alcança números inimagináveis, chega ao ponto de ter o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Você classifica para a Sul-Americana e era capaz que, se tivesse mais umas 2, 3 rodadas, era capaz de passar o Bahia, que começou bem e veio numa derrocada. E agora começa a retrospectiva dos clubes Esporte Clube Vitória. Rapaz, O Leão da Barra, o time que surpreendeu o Brasil, principalmente no segundo tempo, e mostrou que na Bahia tem time. Ô, Alex, vou começar por você. O Vitória surpreendeu, né, cara? Eu acho que nem o torcedor mais otimista acreditava que o Vitória daria uma arrancada dessa, teria o artilheiro do campeonato, principalmente vendo os primeiros jogos de Alejandro, vindo de uma Série B no ano passado. e aí, rapaziada? Rapaz, você vê que o Vitória tá tão pesado, tá dando até trabalho de pronunciar, né, cara? Porra, assim, velho, assim, não. Eu gravei até um vídeo ontem lá pro canal falando sobre. Atribuindo, assim, muito dessa virada de chave à torcida, a Fábio Mota. E eu falando ali que eu, como torcedor, assim, esperançoso, um otimista esperançoso, cheguei a jogar a toalha em determinado momento. Comecei já jogando a toalha ali naqueles primeiros 8 jogos que a gente fez um ponto. A torcida do time franqueado lá do City tava fazendo piada, tudo que a gente falava, os caras falavam assim: vocês têm um ponto, vocês têm um ponto. E aí, de repente, a gente começa a arrancar, deu uma claudicada ali. Chegou um determinado momento que o time parecia que ia conseguir o objetivo, mas teve uma queda ali também. No meio da reação, teve uma queda. Eu lembro exatamente o jogo que foi que eu joguei a toalha e falei assim: velho, não tem jeito. A gente caiu, que foi o jogo Vitória e Vasco. Foi um jogo que nada deu certo. A Vitória jogou bem, criou chances. E parece muito roteiro, né? De time rebaixado, essas coisas, de você tomar uns gols esquisitos, assim, você dominar a partida e às vezes perder, se jogar bem perder. Parecia muito. O cara tava com ranço de time rebaixado. Mas aí no último quarto do campeonato, o Vitória consegue aí uma campanha que foi entre as melhores, né, dos últimos 10 jogos aí dos times brasileiros. Consegue uma reação surpreendente, mete o artilheiro do campeonato, com o bônus ainda de ter o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro inteiro. E, cara, Olha que você o vê, Depay faltou. tentou tomar, né? Depay tentou tomar na última rodada. Mas estava longe, o dele ainda estava muito aquém ali do de Alejandro, que a bola dele deu uma quicada, foi mais perto, o movimento foi menos plástico, mas enfim. Eu até acho que o gol mais bonito foi o outro gol de Alejandro que ele fez contra o Atlético Mineiro lá. Acho que foi uma combinação de movimentos ali mais difícil de executar do que A a bicicleta. bicicleta. Porque a bicicleta é um movimento só, é um movimento muito difícil de você encontrar precisão. Mas o gol contra o Atlético Mineiro ali, parece no FIFA, quando a gente sai apertando meio mundo de botão, deu tudo certo. Eu achei mais golaço do que mas tá valendo, tá bem pago aí o gol para ele. E você vê, cara, que coisa incrível. Ali, oitava, sétima rodada, mais ou menos, Bahia era vice-líder do Campeonato Brasileiro, Vitória era lanterna do Campeonato Brasileiro. E na última rodada, na 38ª rodada, chegou um determinado momento da combinação de resultados e gols que o Vitória estava exatamente atrás do Bahia ali na tabela do campeonato, né? Se o Bahia terminasse empatado, o Vitória terminasse vencendo, a gente ia ficar ali no mesmo lugarzinho, sendo que chegou a, sei lá, 16, 17 pontos separar a gente durante o início do campeonato. E é isso, o Vitória é para quem acredita. Pois é, o Vitória é para quem acredita. A torcida tá eufórica, Léo. E eu digo a você, cara, a queda do Bahia é assustadora, mas o Vitória teve um crescimento tão grande, desculpa, eu vou ter que discordar de Alex. Fábio Mota não tem mão nenhuma. Ninguém ali tem mão, pai. A mão é de Carpini.
O Vitória fez um campeonato que, se a gente pegar só o retrospecto do final, a gente pode dizer que foi um campeonato espetacular. Mas o problema é que o campeonato tem 38 rodadas aí, o começo foi muito ruim, talvez até por um pouco da falta de entendimento do que era Léo, uma e Série A. o final do Bahia foi ridículo, foi muito pior do que o começo do Vitória. O Bahia se atrapalhou com times Hum, risíveis. O Vitória, pelo menos, perdeu para o São Paulo, perdeu para o, sei lá, empatou com o Palmeiras, perdeu para time grande. Não, no primeiro turno, às 18 rodadas, perdeu para time pequeno também. Como o Alex falou, a piada ali era o quê? Do um ponto, muito pelo amigo dele, que também é mídia social do Vitória, que fez aquele vídeo lá dizendo que na oitava rodada o Vitória seria líder com 23 pontos. E aí começou, e aí começou a piada. Agora, Eu acho que Léo, essa piada sem querer lhe interromper, mas já me e isso tudo interrompendo, aconteceu. sabe quem Vá, foi que deu vá. esse um ponto que o Vitória teve até a oitava rodada? O Sabe Bahia. quem foi? Pode O falar. Bahia. O Bahia, mas continue. E ali começou a mudança de chave do Bahia, que estava perdendo 2-0 e conseguiu um empate que saiu como heróico, né? Mas a questão foi essa, cara. O começo da temporada do Vitória, acho que o Vitória se perdeu na questão da Série B. E depois ganhar o Baiano, tudo isso fez se perder e o Vitória ele não conseguiu entender o que era a Série A. E aí começou a temporada muito mal. Foi como disseram já aqui na live hoje, que se o Vitória tem uma temporada um pouco melhor, ganha 3, 4 jogos, a gente poderia estar hoje imaginando um Vitória na Libertadores. Porque o Vitória terminou ali o quê? Com 47 pontos. Se ganha 2, 3 jogos, também já com 56, na frente de Bahia, na frente de Corinthians. Então faltou o Vitória ao início da temporada o entendimento. Assim que chega o Carpini, as coisas começam a se acertar. Eu não sou muito fã do trabalho do Carpini, vou ter a oportunidade de ver ano que vem, talvez, ele do início, né? Ele iniciando um projeto. Na época eu dizia que a saída de Condé talvez fosse um pouco precipitada, Ô, porque o Léo, Condé não tinha esse elenco todo, mas bora deixa ver eu o lhe início da interromper. temporada, né? Só um parêntese aí, que esse corte vai ser importante. Bavi hoje, você disse que não gosta de carpinha. Bavi hoje, data hoje, agora, vamos subir agora. No Barradão ou na Fonte Nova, onde você quiser. Quem é o favorito? Pascada de aposta Bahia. Para as casas de aposta, mas no futebol dentro de campo, o favorito é o Vitória amplamente. O Vitória, o Vitória com jogadores inferiores aos do Bahia, tá rendendo muito mais do que o Bahia. E o treinador do Gente, Vitória não dá nem para comparar com o Rogério Ceni. É disparado melhor, disparado. cara, mais uma vez eu quero ver o Carpini no início do trabalho. Ele pegou o time ali com a roda andando, como o Alex já citou. Eu acho que não passou muito pelo Carpini, sim pela torcida. A torcida levou o Vitória a esse momento, porque se a gente analisar jogo por jogo, muito jogo. Não Cara, acredito. A muito. O torcida não Alex, levava com o Léo Condé, por que não levava ó, com o Léo Condé? o Alex pode confirmar mais do que eu, que ele é torcedor do Vitória, e ele assistiu os jogos do Vitória com outros olhos de torcedor. Alex, de quando o Carpini assumiu até a última rodada, Carpini teve erros ou não teve erros que poderia ter estragado alguns resultados que o Vitória tinha na mão? Cara, eu vou te falar, eu também não sou muito fã do trabalho de Carpini, não. Em alguns momentos eu tive dificuldade de entender qual era a ideia de jogo dele, sabe? Eu acho que o mérito passa muito mais assim por um trabalho de que vai até além mesmo da questão futebolística, né? Da onda mesmo da torcida ter chegado junto, do clube ter acreditado e os jogadores terem comprado aquela missão ali, do que basicamente por questão técnica. Acho que o Então Vitória tá. foi Então com o Léo inferior. Condé ia acontecer a mesma coisa. O Vitória ia para a Sul-Americana. Com o Léo Condé ia, Não, então, mas né? observe, eu acho que com Léo Condé, inclusive, aconteceu coisa semelhante. Porque por que eu estou dando mérito a Fábio Mota e a torcida? Porque nesse recorte do Campeonato Brasileiro pode ter sido até que, lógico, todo mundo vai ter um pedacinho do mérito. O Thiago Carpini, obviamente, tem um pedaço de um mérito também. Mas em outros momentos o Vitória também seguiu esse roteiro, essa jornada do herói no campeonato. Desde 2022 ali que a gente estava caindo para a Série D e ali também houve com o mesmo time, a torcida conseguiu, junto com o Fábio Mota ali traçando estratégias para trazer todo mundo para próximo do clube, conseguiu reagir. E na Série B também, após a gente fazer uma campanha pífia no primeiro semestre e se eliminar de tudo, inclusive com o Léo Condé, que foi Léo Condé que estava lá nas últimas rodadas do Baiano, que a gente nem classificou para
para as finais, o time vai lá e reage. Acontece que nesse início, nesse recorde de 5 primeiros jogos, o Léo Condé não venceu nenhum. Provavelmente, até com o próprio Léo Condé, o Vitória poderia ter tido essa reação também. Eu não confio muito no trabalho de Carpini, eu não confio, eu não consigo entender as ideias de jogo dele claramente. Alguns jogos assim eu tentei, do alto da minha leiguice, obviamente, futebolística, mas eu não consegui entender. Também quero ver como é que vai ser o comportamento dele nesse próximo semestre, mas acho que é muito mais mérito de um trabalho interno aí do que propriamente de questões táticas e técnicas que ele tenha trazido para o time. Eu só quero falar uma coisa para vocês. Espera aí, rapidinho. Eu vou passar a palavra para você agora, Léo. Carpini me pega o Juventude na lanterna do Campeonato Brasileiro da segunda divisão e leva ao acesso sendo o segundo colocado. Carpini pega o Água Santa e ele vai para a final do campeonato estadual mais difícil do Brasil. Mas aí, agora, no Vitória, ele me pega o Vitória na lanterna, me larga na Sul-Americana, num campeonato com Flamengo, com Palmeiras, com Bahia, com Atlético Paranaense, Fluminense, Botafogo, fazendo enfrentamento contra esses times, jogando e jogando bem, ganhando do Palmeiras lá, enfrentando o Botafogo, fazendo o jogo que fez contra o Vitória. E vocês olham para mim e tá dizendo que é torcida e não sei o quê. Vocês estão de brincadeira com a sociedade. A pontuação e a classificação do Vitória surgiu muito nas últimas rodadas, né? Talvez o recorte dos últimos 10 jogos que botaram o Vitória onde ele tá. Porque até antes disso aí, ganhou o Palmeiras, mas perdeu 3 seguidas. Tomou 2-0 do Atlético Mineiro em lances que claramente era erro técnicos. Sem ganhar aí, Léo, com Jean Lucas, Everton. Mas isso aí é bom? Você citou o Carpini aí, não foi? Que o Carpini pegou o Condé, o Carpini pegou o time do Juventude. O Condé pegou um Ceará em 13º e levou para a Série A de novo. O Condé pegou um Vitória que tinha... O Vitória... Cara, nem a torcida do Ceará... nem a torcida do Ceará, ela iria acreditar que o Ceará ia subir. Só a gente pegar o recorte, quando a gente perguntou a Isa de como o Ceará estava. A Isa deixou bem claro, não vai subir de novo. O Condé chegou e subiu. O Condé pegou um Vitória que não tinha chance nenhuma no Campeonato Baiano e deu título. Cara, a gente não pode fazer um recorte de trabalho sobre resultado. A gente tem que fazer um recorte de trabalho sobre desempenho. O resultado muda muito, pô. O resultado muito bem. Eu vi jogos que o Vitória ficou com o resultado na mão, irmão. O resultado na mão. O que é mais difícil? Ser campeão baiano ou terminar o brasileiro na posição que o Vitória terminou? Terminar o Vitória na posição que terminou. Ok. Mas peraí, chegou quantos jogadores com o Carpini? O Condé tinha no elenco. O Condé tinha. Deixa eu falar. Cristiano Ronaldo. Pô, esse jogador tudo. Chegou 11, praticamente chegou um elenco pro Vitória para Condé. Se a gente pegar o último. A gente pegar o último jogo do Vitória e o primeiro, 3 peças são as mesmas. Esteves, Alejandro e Arcanjo. O resto tudo mudou, irmão. O único jogador que fala assim, não, esse cara chegou e esse cara é diferente. É Mosquito. É o único. Nem já não acho. Tá muito longe de ser esse jogador. Eu posso citar 2 aqui que tem um desempenho melhor que o Mosquito. Felipe Machado, Neres, Eduardo. Felipe Machado, Neres, Edu, foram jogadores. Cáceres, que voltou de lesão, foram jogadores que foram mais importantes pro Vitória do que o Mosquito. O Mosquito poderia ter o momento mais triste da carreira dele, que o rebaixamento do Vitória naquela derrota contra o Corinthians poderia ser por causa de Mosquito, que perdeu um gol feito. Sim, concordo. Então o Mosquito não foi importante em momento nenhum pro Vitória. E o jogo que eu mencionei aqui no início, que eu joguei a toalha, foi... Eu lembro o momento que eu falei assim, acho que representou até... Eu também lembro. Foi aquele gol que ele perde, que o Mosquito perde. Que Mateuzinho cai no chão, né? Acho que é Zé Hugo ou é Mateuzinho que cai no chão, e eu me senti representado por Zé Hugo. Acho que foi Zé Hugo, foi isso mesmo. Porque minha mesmo. reação foi aquela mesmo, tipo assim, pra mim caímos ali. A queda dele foi pra mim a queda da minha toalha. E isso aí tá dentro do que eu falei, já o recorte do segundo turno. O Vitória realmente teve uma campanha muito parecida com o Corinthians. Nas últimas 10 rodadas deu uma arrancada sensacional e conseguiu se assegurar. Mas é o que eu tô falando. Dentro do jogo, você olhando o jogo, o Carpini se perde muito. O Carpini faz alteração que ele não pode fazer na Série A.
O Carpini, ele muda o jogo de uma forma... O Carpini tá ganhando o jogo com 3 zagueiros. Contra o Atlético Paranaense foi assim, 3 zagueiros ganhando o jogo. Do nada o Carpini me tira um zagueiro e bota mais um atacante. O Atlético Paranaense em cima e graças ao Lucas Arcanjo, aquele resultado também não foi reverso. O Carpini vai enfrentar um Corinthians que tem um elenco qualificado e um meio qualificado com meio aberto, o único volante de marcação, o Luan, que não aguenta jogar 15 minutos. Então, assim, dentro de um patamar, o Vitória é tão pesado que a bandeira caiu. Dentro de um patamar de um jogo, de uma reação, cara, o Carpini ainda tem muito a batalhar. Eu quero ver o Carpini nessa montagem do elenco, eu quero ver o Carpini nesse momento de início de temporada, para finalizar a temporada, para eu poder avaliar o trabalho dele. Porque eu acho que o trabalho hoje dele, do Vitória, foi aquele trabalho de salvar. Eu vim aqui para salvar, o que eu fizer tá bom. E ele conseguiu salvar e dar um agrado, o que o Fábio Mota já tinha falado que era Sul-Americana, né? Para o Fábio Mota não foi agrado, era obrigação. Que a meta principal do Fábio Mota no ano era a Sul-Americana. Ele deixou bem claro. E o Carpini conseguiu levar até a Sul-Americana. Pois é, galera, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Esse é o Debate Golaço. E o pior de tudo é que nós todos aqui, com exceção de Alex, né? Mas eu, Leomi e Felipe, nós devemos desculpa a Otávio. Porque Otávio falou, o Vitória vai para a Sul-Americana. Não tem bicho-papão no Campeonato Brasileiro. Pois bem, o Vitória foi para a Sul-Americana. Ele estava certo. Tá vendo vocês? Pois é. Ô, Felipe, é o seguinte, pai. O Vitória parece que começou com tudo errado. Ao meio do caminho ali entrou um mecânico, consertou as coisas e terminou por cima, como diria, da carne seca. Justamente, né? E nesse ponto aí que eu queria falar aí, não quis interromper, Léo, mas é um ponto que eu acho importante aí, principalmente para mim que já joguei futebol. Já passei por situação semelhante em relação à mudança de treinador. Realmente não é legal quando acontece a mudança de treinador no meio da temporada. Da maneira que foi o Vitória, principalmente, eu acho que o Carpini teve uma carta branca que o Condé não teve, de poder indicar atletas para trazer para o elenco, até ter a sua confiança pelo presidente Fábio Mota, e ele teve o livre-arbítrio para trabalhar, de poder falar assim, ó, esse diretor aqui, o Ítalo, ele não está conseguindo trazer atletas do nível que a gente precisa. Eu acho que a conversa foi essa. E aí, a partir do trabalho do Carpini, o Carpini fez 3 trabalhos aí. Se a gente parar para observar, o de treinador, o de gestor de futebol e o de psicólogo, porque você conseguir atrair novamente o desejo do atleta, sendo que começou a temporada bem, né, ganhando o Campeonato Baiano, e aí vem aquele declínio desde o jogo contra o Palmeiras, que até o jogo contra o Palmeiras foi um jogo igual para igual, né? Depois teve o clássico contra o Bahia, a equipe começa a ter aquele declínio, e aí vem as derrotas, e aquelas sucessões de erros, né, que o Vitória teve. E daí a gente começa a observar jogadores perdendo a linha, né, como o caso do Dudu aí, que me chamou bastante atenção, um atleta que para mim era bastante promissor, e acabou desperdiçando uma grande oportunidade na instituição Esporte Clube Vitória, e a questão foi essa. Então, eu acho que o Carpini é sim o responsável principal dessa arrancada do Vitória, principalmente agora no final do campeonato. Eu acho que o Vitória que ganhou muito em relação a isso, e o Carpini conseguir atrair o desejo dos atletas, os olhos brilharem quando eles entram dentro do Barradão, quando eles vestem a camisa do Vitória. Isso é nítido nos próprios bastidores. Eu pude acompanhar alguns bastidores ali, e você via, se você pegar o bastidores do jogo contra o Palmeiras, você pegar no início da primeira rodada, e você pegar depois, quando o Carpini assume em um jogo-chave aí, até na própria derrota contra o Corinthians, você vê que os caras entram no vestiário de outra maneira. Os caras entram num foco totalmente diferente, né? Vê que o jogador tá correndo um pelo outro, e coisa que a gente não via no início da temporada, quando o Condé estava assumindo a equipe, né? Ou seja, o treinador perdeu a linha com os atletas. Não havia respeito, não havia aquela hierarquia, né, de obedecer treinador. Eu acho que muito se passou por isso. O próprio Zeca também foi culpado disso tudo, porque eu entendo que na figura de capitão ele deveria chamar a responsabilidade em relação ao elenco, e sendo que a torcida do Vitória tinha muito carinho por ele, eu acho que ele deveria ser um dos primeiros a corrigir o próprio Dudu, e não ser mais um a entrar na barca, o que o Dudu estava fazendo no Vitória, coisas erradas.
chegando embriagado, né, como surgiu notícias aí, forçando cartões amarelos em véspera de aniversário. Eu acho que tudo isso aí, o Carpini soube moldar no momento certo, e é um dos grandes caras que tiveram méritos aí responsáveis pelo Vitória chegando, que chegou hoje, né? Porque você observar até o próprio Alejandro, que no início da temporada, o Alejandro passou 2 meses fazendo apenas um gol no campeonato. E aí, depois que o Carpini assume, o Alejandro aprendeu a jogar futebol depois que o Carpini assumiu. Não, então acho que tudo isso passa da confiança do atleta, recuperar, saber que ali tem um treinador que está gerindo a equipe. E por mais como o Léo falou aí. Desculpa interromper, velho. Que colocação brilhante de Felipe. Que a Alejandro só aprendeu a jogar com a chegada de Carpini. Antes de Carpini, ele não sabia jogar, né? Ou é a condição. Seu microfone tá desligado, Léo. Ou é a Eu tenho uma leitura perfeita para Alejandro. Que fez ele jogar mais? Foi a tática que fez ele jogar mais ou foi Fábio Mota e a torcida? Eu tenho a leitura perfeita para Alejandro, viu? Qual é a leitura perfeita? A leitura perfeita no time de Condé, com o time de Condé, o Alejandro era mais um meio de campista do que um centroavante. O Alejandro tinha que pegar a bola lá atrás e levar até cá na frente. No time de Carpini, a mudança-chave o Alejandro é o principal homem da pressão. O Alejandro fez 5 ou 6 gols nessa pressão. Ele pressionando o zagueiro errando, ele tomando a bola e fazendo gol. Ou ele pressionando o goleiro, como ele fez 2. O Corinthians deu 1, Fortaleza deu... Não, o Corinthians deu 2. Porque os 2 gols é de um aperto de bola e o Alejandro participa do aperto de bola, né? E contra o Fortaleza também os 2 gols saem do aperto de bola que o Alejandro participa. Então o Alejandro nessa leitura de jogo... Quem é que manda isso aí? Quem é que determina isso aí? Cara, as peças mudaram, cara. Vocês estão loucos. A peça principal... Isso, cara, a peça principal do Vitória nesse primeiro recorte que vocês estão falando é Dudu e Rodrigo Andrade. A gente aqui da bancada falava que o Dudu e Rodrigo Andrade não tinham condições nenhuma de jogar. O William Oliveira estava lá, o técnico que não botava. Assim como essa mesma... Cara, mas o William... Mas o William Oliveira quase não jogou. O William Oliveira quase não jogou com o Carpini, pô. O William Oliveira foi segunda opção de Carpini praticamente o campeonato todo. O William Oliveira Condé, o principal jogador do Vitória. Quem o Vitória trouxe para suprir Rodrigo Andrade? O William Oliveira fez uns 5 gols, pô, ele era titular. Não, ele fazia os gols no início de Condé. Foi com o Condé que os gols saíram, que saiu 5 gols, que ele virou artilheiro, que foi aquele jogo Atlético Mineiro e Vitória, que o Vitória meteu 5, ele deslanchou também a fazer gol. Assim, o elenco era outro, pô. Não tem como a gente comparar o elenco. Aí, você e Vitória, eu falava o que de Otávio aqui, quando a gente botava o elenco do Vitória do começo do ano. É fraco, não dá. O Vitória trouxe quem para fortalecer o elenco? Leonardo e Jean Mota, pô. Aí vocês querem comparar hoje com o trabalho de Carpini? Eu quero ver o Carpini montando o elenco em 2025. Eu quero ver o Carpini fazendo isso em 2025. O Vitória, se permanecer, conquistou a vaga no oba-oba, na vontade dos caras. A gente tem que dar mérito aos jogadores que tiveram vontade. Tem que dar mérito ao torcedor. Que aquele torcedor que com 20 minutos de jogo contra o Atlético Goiás estava indo embora, ele parou de fazer isso. Ele começou a ficar até o final. É esses caras que tem que dar mérito. A gente está dando mérito só ao treinador, que o treinador pegou um trabalho mediano, que já tinha uma base, conseguiu algumas peças que valorizou essa base, e como a gente olha a tática, um tático, o treinador mesmo se perde. O treinador não conseguiu pegar um São Paulo melhor e fazer o São Paulo jogar, pô. Pelo amor de Deus. Quem recuperou a confiança dos atletas? Bota em tela cheque, vai dar corte. Carpini não fica nas 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Não fica. Carpini ano que vem não fica nas 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Carpini vai ser demitido antes das 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Porque Carpini é fraco. Carpini conseguiu manter o Vitória na Série A de 2024 no oba-oba. Valorização a gente tem que dar. A gente tem que dar a valorização ideal ao elenco que comprou a ideia, comprou a briga, foi pra cima. Ao torcedor, como eu falei, que aquele retrato de 20 minutos de jogo, abandonando o campo contra o Atlético de Goiás, parou de existir, ficou até o final, independente do resultado, buscava onde fosse. O Vitória saiu de Salvador para fazer um jogo brigando por rebaixamento, o torcedor foi no aeroporto levar. E foi no aeroporto buscar. Isso aí que tem que se valorizar. Não o trabalho do Carpini, porque ele se perdeu no próprio trabalho dele várias vezes. E talvez pela vontade, pela raça, pelo senhor Lucas Arcanjo, a situação do Vitória não foi pior. Vamos lá.
Quero falar de futuro agora, para a gente finalizar aqui, aproveitar Alex aqui para trazer umas informações exclusivas, um negocinho que ele fica ouvindo lá nos corredores, e o pessoal conta para ele. Eu tô ligado que você tem os contatos que te contam os segredos. Não fique assim, rapaz. Tenho moral nenhuma. Olha, no jogo Vitória e Fortaleza, o Vitória tava ganhando já 2-0. Eu passei mal, que eu tava desde cedo lá no estacionamento do Barradão. Deu uma ziquezira lá, acho que misturou o álcool que eu consumi com alguma porra lá. Aí eu falei assim, com emoção. Aí eu peguei, comecei a subir aquela escada, e aí a escada do Barradão fica uns educados ali. Quer dizer, não é nem questão de educado, é porque a galera acaba se espremendo mesmo quando o estádio tá cheio. Aí rola uma contramão ali na hora de você sair. E eu fiquei meio preso assim, cara. Eu não conseguia nem descer, nem subir, nem descer, nem subir. Aí teve um maluco que vinha descendo assim, vinha lá de cima. Aí olhou para mim assim e falou: "Eu lhe conheço, sacana. Você não era para estar passando esse aperto aí, não. O Vitória era para estar lhe dando uma moral, era para você estar lá no camarote assistindo hora dessa, onde você tá. E eu com os braços para cima lá, tentando nem subir, nem descer, nem subir, nem descer. Porra, meu irmão, você tem razão. Aí você acha que um cara desse que não tem moral pra estar lá no camarote assistindo um joguinho vai ter moral para ter informações privilegiadas? Jamais. Não você foi gritar Paulo Carneiro votou, porra? Ainda tem isso, pô. Tem gente que não gosta de mim porque apoia Paulo Carneiro, sendo que o próprio presidente do Esporte Clube Vitória, na foto oficial da vitória de Paulo Carneiro, tá os dois com o braço pra cima lá, Fábio Mota e Paulo Carneiro. Mas o pessoal só lembra do canal do Leão, não lembra de Fábio Mota, porque Fábio Mota tá por cima da carne seca. Não necessariamente porque a direção não gosta de você, não significa que não existam pessoas que gostem. Tem muita gente que me dá moral. Só o povo gosta de mim, os seguidores, as ruas. Agora a elite do Esporte Clube Vitória não gosta do canal do Leão, só o povo. Isso é um bom sinal, significa que você está fazendo um bom trabalho, está falando a verdade, sempre a verdade vai incomodar. Só para finalizar essa parte, só para citar alguns jogadores que cresceram absurdamente com Carpini: Lucas Esteves, Wagner Leonardo, Alejandro, Mateuzinho. Esses caras terminam o ano jogando pelo menos 50% a mais do que eles jogavam. Eles estão jogando uma bola que eles nunca jogaram, na verdade, né? Só para registrar. Cara, mas assim... Diga, Alex. Demorou também o time de Carpini engrenar. Todo mundo sabe que tem o tempo, logicamente, para o técnico ali entender as peças que ele tem em mãos e conseguir fazer o time... Principalmente que ele mandou uma galera embora, né, Alex? Começou assim, ele mandou a galera embora, mas demorou, tá? Não foi assim ele chegando, não. E tem até essa onda no futebol, né? Quando toca de treinador ali, as 2, 3 primeiras rodadas, o time consegue dar uma reagida ali, mesmo que às vezes não prossiga. O Vitória não conseguiu reagir de cara, não. O Vitória continuou perdendo, continuou empatando. Levou umas 4, 5, 6 rodadas aí para Carpini conseguir a primeira vitória, que veio, inclusive, assim, do jogo contra o Inter, no último minuto de um pênalti, onde o zagueiro, o time estava tão bagunçado, tão desacreditado, tão sem confiança, que no momento ali que surgiu o pênalti no último minuto para bater, tinha ali Luiz Adriano, que tinha sido uma das contratações mais caras, tinha Jean Mota, e quem assumiu a porra para bater, quem pegou a bola e falou assim, não, eu vou bater e vou fazer essa porra, foi o zagueiro Wagner Leonardo. Aí que veio a primeira vitória, e depois veio outra derrota em seguida, e para o time começar a se ajustar assim, deu trabalho, cara. Mas enfim, vamos para frente. Vamos para frente. Quero saber de você, Alex, o que todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer saber. Alejandro, tem chance de ficar? Fica, não fica? Qual o seu sentimento como um cara que já esteve lá dentro, já esteve inserido no contexto, você conhece pessoas, o que é que você ouve, o que é que você sente? E sobre contratações, qual o nível de ambição do Vitória nesse mercado agora? Vai ser um nível, não, vamos trazer aqui 4 ou 5 para arrumar o time, ou vamos manter o que tem, vamos repor ali só alguma coisinha e vamos levar o próximo ano do mesmo jeito? Pelo que Fábio Mota, ele deu entrevista coletiva ontem, de cerca aí de uns 40 minutos. Pelo que Fábio Mota deixou a entender, o perfil de contratação não vai mudar, vai continuar sendo esse perfil de contratação.
teve um repórter que perguntou assim, e aí vão vir jogadores, tipo assim, estrelas, né? Vão vir jogadores conhecidos de... Não vai. Jogador de para-aeroporto não vai. O perfil vai continuar sendo esse. Obviamente que o time vai tentar ali fazer um elenco mais competitivo do que foi esse ano, mas ele é bem pé no chão em relação a isso, cara. Ele não promete loucura, senão ele fala muito sobre o time ter responsabilidade, bate muito na tecla da questão financeira do clube ter que se arrumar financeiramente, porque senão acaba botando, como é o ditado, o chapéu onde o braço não alcança, né? E acredito que o perfil não vai mudar. Acho que ele vai fazer um esforço por Alejandro, mas acho que o Alejandro talvez tenha um teto ali determinado dentro do clube. Dificilmente acho que o Vitória consegue fazer uma proposta assim por mais de... Até consegue, né? Eu acho que não fará uma proposta que ultrapasse os 20 milhões ali, que dentro da nossa realidade já é um valor surreal. E acredito também que principalmente por Alejandro, né? Eu acredito também que o Vitória não deva fazer, porque o Alejandro fez gol pra caramba, assim, mas ele não é um jogador fora da curva. Só uma polêmicazinha aí para virar corte, tá? Você pode botar o corte, pode marcar meu arroba lá pro povo me xingar ao vivo. Eu acho uma temporada medíocre do Alejandro. Vem. Eu acho medíocre. Por quê? Eu peguei os números de Alejandro aqui. Alejandro jogou no Brasileirão 34 partidas, 32 como titular. Ele fez 15 gols. A gente está falando de futebol profissional, estamos falando de um centroavante. Aí eu comentei lá, tem umas meninas que fazem um trabalho muito bom, que ano que vem tem novidade aí, tá? Unidas pelo Esporte Clube Vitória, são só meninas. Elas fizeram lá, eu fiz esse comentário na postagem delas, o povo me esculhambando. Então Estevão é medíocre. Não, Estevão é jogador de lado. Estevão às vezes recebe a bola no meio campo, dribla todo mundo e consegue ainda ter quase a mesma quantidade de gol do centroavante Alejandro. Então, cara, mas quantos centroavantes tem mais gol que ele na Série A? Pega os números do centroavante dos outros times aí. Não é que Alejandro fez pouco gol, é que os centroavantes têm feito pouco gol e a própria posição de centroavante tem sido uma posição que está sendo reinventada. Concordo com você, só que eu trouxe um dado. Eu trouxe um dado outro dia no nosso grupo da resenha, que Ricardo Oliveira, com 38 anos de idade, fez 13 gols no Campeonato Brasileiro. 38 anos de idade. O cara, quase 40 anos. O cara fez quase a mesma quantidade de gol que Alejandro. 38 anos de idade. Jogando em um Galo que os meias eram Chara, sei lá, tudo nesse nível aí. Não era esse Atlético Mineiro de agora, com Hulk, Gustavo Scarpa, não. Era um Atlético Mineiro bem capenga. Tanto que ele estava lá como titular com 38 anos de idade. O cara fez 13 gols. 38 anos de idade. O cara já com os netos, já carregando os netos, brincando. O cara fez a mesma quantidade de gols. Então, assim, desculpa, eu respeito a galera, fica empolgada com o final. Alejandro, eu gosto sempre de lembrar, 2 Bavi, ele perdeu 2 gols sem goleiro. Esse é Alejandro. Esse de agora é um cara que conseguiu dar a volta por cima através de uma estratégia do time, através de todo um contexto. Então, tomem cuidado, tá, torcida do Vitória? No entanto, ele está lá segurando, pousando e aparecendo em todas as páginas de esporte do Brasil com a tacinha de artilheiro na mão. Daí a gente vê o nível do futebol brasileiro, né, Alex? Ele fez poucos gols, no entanto, ninguém fez mais gols do que os poucos gols dele. Eu vi até uma página também fazendo uma análise assim, porque os números de gols diminuíram, os artilheiros têm feito menos gols. Antigamente os artilheiros brasileiros tinham 30 gols, 25. Agora os caras estão fazendo 15, 20 no máximo aí na temporada. E o cara analisa muito sobre a questão, justamente a questão tática mesmo. Ele pega lá, acho que o exemplo de Washington, se eu não me engano, e aí ele pega os gols de Washington, como tinha menos marcadores na maioria dos gols, e os gols hoje sempre tem mais jogadores dentro da área, como os times hoje estão investindo mais na questão defensiva e tal. Acho que vai para uma análise que talvez o tempo não nos permita analisar de forma tão vaga. Mas é notável que os números de gols de fato diminuíram, assim, de artilharia, de gols de falta, de tudo mais. Mas acho que é porque o futebol tem se tornado bem tático mesmo. O futebol tem se jogado muito mais sem a bola, até do que. Tem se pensado o futebol muito mais sem a bola do que com a bola. Hoje os artilheiros mundiais, tirando os caras fora da curva, assim, você vai pegar
dessa geração que já está acabando aí, Messi, Cristiano Ronaldo, aí para a geração mais um pouquinho anterior, talvez na minha geração, Lewandowski, né, Haaland surgindo agora, mas se você tirar esses caras que são muito fora da curva, você vai ver que mundialmente também poucos jogadores sobram, assim. Vai pegar um jogador de ponta aí, o cara vai fazer 10 gols na temporada quando você vai ver a soma lá. Mas no contexto geral, o cara fez uma temporada brilhante. Eu não estou usando tudo isso para justificar Alejandro. Eu também acho que Alejandro é um jogador, não é um jogador ruim. Eu acho que ele é um jogador que pode se encontrar jogadores semelhantes, entendeu? É um cara que ele pode ser substituído por outro jogador de um perfil semelhante. Mas vale o Vitória apostar porque ele é jovem. O futebol hoje também se ganha muito na questão física, da juventude, da disposição. É um jogador jovem, criou uma identificação com o clube. O Vitória tem sido muito... saído ganhando muito com essa questão dos jogadores se identificarem com o clube, os caras entrarem assim, superando os próprios limites, porque estão ali colados com a torcida. Acho que vale a pena tentar, mas não fazer nenhuma loucura financeira. Mas se der, manter o cara. É melhor do que você pegar um cara, um medalhão desse aí, um Luiz Adriano da vida, que só vem para cá trazer custo. Pelo menos ele a gente já sabe que deu certo. Para você testar um outro jogador para vir para cá, para você saber se ele vai se adequar. Não, é melhor você já ir com o que deu certo mesmo. Pois é, galera, esse é o Debate Golaço, tamo junto, essa foi a retrospectiva aí do Esporte Clube Vitória, falamos um pouco aí do que foi esse ano, fizemos alguma projeção aí para o próximo ano, Vitória talvez pronto, talvez ali disponível para fazer uma proposta de 20 milhões por Alejandro, sei não, 24 anos, e essa história de jogador identificado, foi nessa que Gabigol tem 2 anos que não joga, desculpa, gente, Lil Gabi tem 2 anos que não joga e pediu 3 milhões para renovar, né? 3 contos para renovar, sendo que não joga há 2 anos. Mas valeu, galera, tamo junto, deixe seu like, se inscreva no canal e é nóis, pai. Tá pensando que acabou o Brasileirão, acabou o Debate Golaço? A gente vai incomodar Alex, vamos incomodar a galera, vamos ver se fala com o Diabo Louro, vamos ligar para todo mundo agora. Se prepare. Valeu, é nóis.